Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se a maior prova de que algo realmente existiu nunca tivesse sido escondida, apenas ignorada por todos nós, existe um momento curioso em toda busca espiritual em que percebemos que o problema nunca foi a falta de respostas, mas a forma como aprendemos a olhar para elas. Porque às vezes a verdade não desaparece da história. Ela permanece visível, repetida, ecoando silenciosamente através de diferentes pessoas, diferentes épocas e diferentes ensinamentos, esperando apenas que alguém perceba o padrão. Se você chegou até aqui nesta trilogia, já percebeu que nada do que exploramos foi por acaso. No primeiro vídeo, encontramos o nome de Winifred McArdle Flood, uma mulher praticamente apagada da narrativa espiritual moderna, mas profundamente conectada ao movimento do novo pensamento e à compreensão da consciência criadora como força ativa da realidade. Uma mulher que falava sobre transformação mental, poder da consciência e manifestação da realidade muito antes desses conceitos se tornarem populares. No segundo vídeo, algo ainda mais profundo aconteceu. O Apocalipse deixou de parecer uma profecia sobre destruição e passou a revelar um processo interno, um despertar da consciência. Aquilo que parecia anunciar o fim mostrou-se como símbolo do nascimento de uma nova percepção sobre pensamento e realidade, sobre o poder da mente subconsciente e sobre como a consciência molda aquilo que chamamos de mundo externo. De repente, manifestação da realidade, lei da atração de dinheiro, riqueza e abundância deixaram de soar como ideias modernas e começaram a aparecer ecos de um conhecimento muito mais antigo. E então surge algo estranho. Quando observamos os relatos de Flood, os ensinamentos de Neville Goddard e as experiências descritas por Joseph Murphy, percebemos algo que raramente é discutido. Eles não apenas ensinavam princípios semelhantes. Eles utilizavam os mesmos vocabulários espirituais, os mesmos símbolos, a mesma lógica metafísica sobre consciência, imaginação e cocriação da realidade. Três pessoas diferentes, públicos diferentes, caminhos distintos, e ainda assim, todas descrevendo um tipo muito específico de mestre. Um homem que ensinava que a lei da consciência não era filosofia, mas prática, que o estado mental de riqueza precede qualquer forma de abundância e prosperidade visível, que a manifestação da realidade começa internamente antes de assumir forma externa. Por um instante, vale desacelerar e observar algo simples. E se a evidência nunca esteve em cartas perdidas, registros oficiais ou fotografias esquecidas? E se ela estivesse no padrão invisível, deixado nos próprios ensinamentos? Por quê? Padrões não mentem, ideias podem ser reinterpretadas, histórias podem ser distorcidas, nomes podem desaparecer, mas estruturas de pensamento permanecem reconhecíveis quando múltiplas mentes descrevem a mesma experiência interior, utilizando símbolos semelhantes para explicar o poder da consciência e a lei da assunção. Algo começa a emergir silenciosamente diante de nós. Hoje, não vamos tentar provar nada. Não vamos apresentar conclusões definitivas nem afirmar certezas históricas. Vamos apenas fazer algo muito mais desconfortável para a mente racional. Vamos parar e observar. Prestar atenção naquilo que sempre esteve diante dos olhos de todos, mas que só se torna visível quando começamos a conectar consciência, despertar espiritual e manifestação da realidade como partes de uma mesma origem. Algo que começa a ganhar forma quando seguimos o rastro deixado por esses três alunos e avançamos para o próximo ponto dessa investigação silenciosa. Existe algo profundamente intrigante quando começamos a observar não apenas aquilo que foi ensinado, mas como foi ensinado, porque ideias semelhantes podem surgir em lugares diferentes. Isso acontece ao longo da história. Mas quando a linguagem, os símbolos e até a forma de interpretar a realidade coincidem de maneira quase perfeita, já não estamos mais diante de simples semelhança. Estamos diante de uma origem silenciosa. Neville Goddard, ao relatar sua própria jornada espiritual, descrevia repetidamente um mestre de origem etíope, que transformou completamente sua compreensão da Bíblia. Para Neville,
As Escrituras deixaram de ser eventos históricos e passaram a revelar estados internos da consciência humana. Moisés não era apenas um personagem, mas um símbolo do despertar interior. Jerusalém não era um lugar geográfico, mas um estado mental. O reino dos céus não estava no futuro, mas dentro da própria consciência criadora. Anos depois, Joseph Murphy apresentaria ensinamentos que ecoavam exatamente essa mesma estrutura. Ele falava sobre o poder da mente subconsciente responder não ao esforço externo, mas à convicção assumida internamente. Ensinava que pensamento e realidade não são separados, que a lei da consciência opera através da aceitação emocional de uma ideia como verdadeira. Para Murphy, manifestação da realidade não dependia de sorte, destino ou circunstância, mas daquilo que a mente aceita como fato interior. E então voltamos novamente a Winifred McArdle Flood. Décadas antes da popularização moderna da lei da atração e das técnicas de manifestação, Flood já ensinava algo surpreendentemente alinhado. Em seus estudos ligados ao novo pensamento e à Igreja Unity, ela descrevia a Escritura como expressão direta da mente humana desperta. Para ela, consciência e revelação espiritual eram inseparáveis. A Bíblia não narrava acontecimentos externos, mas movimentos internos do ser humano em direção ao despertar da consciência. Agora, observe com calma os fatos. Neville ensina a interpretação simbólica da Bíblia. Murphy ensina que a mente subconsciente manifesta aquilo que é assumido como verdade. Flood ensina que consciência e escritura representam a mesma realidade interior. 3 trajetórias distintas. 3 públicos diferentes. Nenhuma conexão pública evidente entre eles durante grande parte de suas formações. E ainda assim, o mesmo vocabulário aparece repetidamente. A mesma leitura metafísica de Moisés. A mesma ideia de que o estado mental precede a experiência física. A mesma compreensão de que riqueza e abundância começam como um estado interno antes de se tornarem experiência material. A mesma base que hoje reconhecemos como mentalidade de riqueza, cocriação e manifestação consciente da realidade. Não estamos falando apenas de conceitos parecidos. Estamos falando de uma arquitetura espiritual idêntica. A consciência cria a realidade. Essa afirmação surge nos 3 ensinamentos como se tivesse sido transmitida a partir de uma única fonte original, preservada não em documentos oficiais, mas na experiência direta daqueles que aprenderam a enxergar além da leitura literal. E então surge uma pergunta inevitável, quase estranha, para quem começa a perceber esse padrão emergindo lentamente diante dos olhos. Como 3 alunos chegam exatamente ao mesmo princípio, utilizando os mesmos símbolos, a mesma lógica espiritual, a mesma compreensão do poder da consciência e sem compartilhar uma origem comum? Essa pergunta permanece suspensa no ar enquanto avançamos, porque ao seguir esse fio invisível, começamos a nos aproximar de lugares específicos, encontros pouco documentados e ensinamentos transmitidos longe dos holofotes públicos, onde o próximo fragmento dessa história começa silenciosamente a ganhar forma. E enquanto tudo isso começa a fazer sentido dentro de você, talvez valha a pena perceber algo importante. Este tipo de conhecimento raramente aparece por acaso. Quando uma mensagem encontra você no momento certo, normalmente existe uma razão silenciosa por trás disso. Porque compreender o poder da consciência, a manifestação da realidade e o despertar interno não acontece apenas ouvindo uma ideia isolada, mas acompanhando o processo completo. Se este conteúdo despertou alguma reflexão em você, se em algum momento sentiu que algo aqui parecia familiar, quase como uma lembrança sendo ativada, então deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando entender a relação entre pensamento e realidade, consciência criadora e transformação mental. Muitas vezes, uma única recomendação pode ser exatamente o ponto de virada na jornada de alguém. E se você deseja continuar acompanhando os próximos passos dessa investigação espiritual, aproveite agora para se inscrever no canal Transformamente e ativar as notificações. A parte final desta minissérie vai revelar conexões ainda mais profundas. E você não vai querer perder o momento em que todas essas peças começam a se encaixar de forma clara. Cada vídeo desta trilogia foi construído como uma sequência consciente, quase como um caminho progressivo de despertar da consciência. Estar inscrito significa caminhar junto
até o entendimento completo. Porque aquilo que estamos explorando aqui não é apenas história espiritual. É uma mudança silenciosa na forma como você passa a enxergar a própria realidade. Agora, voltando ao texto, existe um momento em toda a investigação espiritual em que o mistério deixa de parecer apenas uma ideia fascinante e começa a ganhar peso de realidade. Não porque surge uma prova definitiva, mas porque pequenos rastros começam a aparecer em lugares onde ninguém costumava olhar. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais intrigante. Quando voltamos o olhar para o início do século passado, encontramos um cenário pouco comentado, mas extremamente ativo para aqueles envolvidos com o despertar da consciência e com os estudos da mente e da espiritualidade prática. Atlantic City não era apenas um destino turístico. Para muitos buscadores, ligados ao movimento do novo pensamento, aquele ambiente representava um ponto de encontro silencioso entre filosofia, metafísica e experiências profundas relacionadas ao poder da consciência. Relatos dispersos mencionam reuniões privadas associadas à chamada Igreja da Religião do Amor, encontros que não buscavam criar seguidores, mas expandir compreensão. Pessoas interessadas em manifestação da realidade, consciência criadora e transformação mental reuniam-se para estudar interpretações simbólicas das Escrituras, especialmente textos atribuídos aos chamados Livros de Mistério de Moisés. Não eram estudos religiosos tradicionais. Tratava-se de uma leitura interna, psicológica e profundamente ligada à ideia de que pensamento e realidade não são separados, mas expressões de um mesmo princípio vivo. E então surge um detalhe quase invisível, algo que passa despercebido para a maioria das pessoas. Um endereço citado de forma indireta em diferentes relatos, memórias e referências cruzadas. 30 West 72, N.D. Street, em Nova York. Um local aparentemente comum, mas frequentemente associado a encontros privados, frequentados por estudiosos da consciência, membros ligados à sociedade antroposófica e buscadores interessados em compreender como a mente subconsciente participa da criação da experiência humana. Não existe placa histórica naquele lugar. Nenhum reconhecimento oficial, nenhuma fotografia preservada que confirme o que acontecia ali, nenhuma biografia acadêmica descrevendo um mestre específico conduzindo ensinamentos. E mesmo assim, algo curioso permanece. Testemunhos independentes continuam apontando para o mesmo tipo de experiência. Pessoas diferentes, em momentos diferentes, descrevendo encontros transformadores que mudaram completamente sua percepção sobre a lei da consciência, a manifestação da realidade e o funcionamento interno da mente humana. Quando observamos Neville Goddard, Joseph Murphy e Winifred McCardell-Flood sob essa perspectiva, percebemos que todos carregam ecos semelhantes. A mesma interpretação simbólica das Escrituras, a mesma compreensão de que o poder da consciência molda circunstâncias externas. A mesma visão de que abundância e prosperidade começam como estados internos antes de se tornarem fatos visíveis. E talvez o ponto mais fascinante seja justamente aquilo que não encontramos. Nenhum registro formal, nenhum reconhecimento institucional. Apenas padrões recorrentes emergindo através das histórias de quem passou por aquela influência invisível. Às vezes, aquilo que não foi documentado não desapareceu. Apenas permaneceu protegido fora das estruturas oficiais, esperando ser percebido por quem aprende a observar. Não apenas evidências diretas, mas conexões vivas que começam a apontar silenciosamente para algo ainda maior, que começa a se revelar no próximo movimento desta investigação. E talvez seja exatamente neste ponto da jornada que tudo começa a se reorganizar dentro da mente de quem acompanha esta trilogia desde o início. Porque até agora observamos nomes, ensinamentos, símbolos e rastros históricos que pareciam caminhar paralelamente. Mas quando a figura de Winifred McCardell-Flood retorna ao centro da narrativa, algo muda silenciosamente. As peças deixam de parecer isoladas e passam a revelar uma continuidade quase impossível de ignorar. Flood não surge apenas como mais uma professora espiritual do movimento Novo Pensamento. O que começa a ficar evidente é que ela ocupava uma posição muito mais delicada e profunda. Ela não estava tentando criar um novo sistema. Não buscava notoriedade. Não tentava fundar uma corrente própria. Aquilo que seus ensinamentos revelam
é algo diferente. Ela preservava uma linha viva de transmissão do conhecimento sobre a consciência criadora. Quando analisamos cuidadosamente suas palestras, percebemos que a interpretação simbólica das Escrituras ensinada por Neville Goddard aparece ali com a mesma essência. A Bíblia não como história externa, mas como mapa psicológico do despertar da consciência. Ao mesmo tempo, encontramos nos princípios apresentados por Joseph Murphy a mesma compreensão funcional da mente subconsciente, respondendo não ao esforço, mas à convicção assumida. A mesma lei da consciência operando silenciosamente através do pensamento e da identidade interior. E então surge a síntese que transforma toda a investigação. Flad conecta esses dois mundos, o simbolismo místico e a aplicação prática, a revelação espiritual e a ciência mental, como se estivesse posicionada exatamente no ponto onde a filosofia se torna técnica e onde um ensinamento invisível começa a ganhar forma acessível para milhões de pessoas décadas depois. Nesse momento, uma percepção inevitável começa a emergir. Winifred Flatt é a ponte histórica que faltava, não como criadora dos princípios, mas como guardiã de algo anterior a ela. Algo que foi transmitido, algo que foi aprendido, algo que aponta repetidamente para a presença de um mestre descrito por diferentes alunos, em diferentes contextos, sempre com o mesmo impacto transformador. Um homem lembrado, não por títulos acadêmicos ou instituições, mas pela capacidade de alterar completamente a forma como seus estudantes compreendiam manifestação da realidade e o verdadeiro poder da consciência humana. E talvez o detalhe mais revelador seja justamente este. Abdallah nunca aparece, tentando validar sua própria existência. Não deixa autobiografia. Não constrói organização. Não busca seguidores públicos. Tudo o que permanece são alunos profundamente transformados. Cada um levando adiante o mesmo princípio fundamental de que pensamento e realidade são expressões inseparáveis da mente desperta. Talvez ele nunca tenha tentado ser encontrado, porque esse nunca foi o propósito. Talvez seu papel não fosse ocupar o centro da história, mas preparar consciências capazes de traduzir esses ensinamentos para diferentes gerações. Ensinar aqueles que mais tarde levariam a lei da Assunção, o poder da mente subconsciente e a transformação mental para públicos cada vez maiores. E enquanto essa possibilidade começa a se tornar clara, surge uma pergunta ainda mais profunda, quase inevitável para quem acompanha atentamente cada conexão apresentada até aqui. Se Flad preservou essa transmissão, e Neville e Murphy expandiram seus efeitos pelo mundo, então o que realmente aconteceu depois que esses ensinamentos deixaram o círculo restrito dos iniciados e começaram a alcançar a mente coletiva de milhões de pessoas ao redor do planeta. E talvez agora cheguemos ao ponto mais silencioso de toda essa jornada. Não o mais barulhento, nem o mais espetacular, mas aquele momento em que algo se encaixa internamente e muda a forma como você percebe tudo o que veio antes. Porque ao longo desta trilogia nós seguimos rastros. Observamos conexões que pareciam improváveis. Descobrimos Winifred Flood, uma mulher quase apagada da história espiritual moderna, mas que preservava princípios idênticos aos ensinados por Neville Goddard e ecoados mais tarde por Joseph Murphy. Vimos que o Apocalipse talvez nunca tenha sido sobre destruição, mas sobre despertar da consciência. E percebemos que, por trás desses três nomes, existia uma mesma fonte silenciosa. Mas existe uma pergunta que começa a surgir naturalmente agora. Já temos aqui no canal a base e a trajetória de dois alunos. Mas qual era a visão do mestre e dos ensinamentos passados ao outro aluno? Alguém que recebeu esses mesmos princípios, essa mesma compreensão de que a consciência cria a realidade, mas decidiu dar um passo além. Alguém que pegou ensinamentos místicos, transmitidos em círculos restritos, e os traduziu para algo ainda mais direto, algo aplicável não apenas à fé ou à interpretação simbólica das Escrituras, mas ao funcionamento prático da mente subconsciente no cotidiano humano. Pare e imagine o impacto disso por um instante. Não mais apenas filosofia espiritual, não apenas revelação metafísica, mas um método compreensível para qualquer pessoa. Um caminho onde manifestação da realidade e lei da atração deixam de parecer conceitos abstratos e passam a ser compreendidos como processos mentais reproduzíveis.
Já sabe de quem estamos falando? Calma, porque o nome desse homem não precisa ser dito agora. Quem acompanhou nossas minisséries anteriores sobre Neville e Abdallah, talvez já sinta essa conexão se formando naturalmente. Como se toda essa trilogia tivesse sido, na verdade, uma preparação, um alinhamento gradual da percepção, um convite para enxergar que os grandes movimentos espirituais não surgem isoladamente, mas evoluem através de alunos que transformam ensinamentos em novas linguagens para novas eras. E talvez o próximo ciclo da nossa jornada comece exatamente ali, no momento em que esses princípios deixam de ser apenas história espiritual e passam a se tornar ciência aplicada da mente humana. Algo que não pertence ao passado, mas ao modo como você pensa, sente e cria sua própria realidade. Agora, se essa trilogia mudou a forma como você enxerga a consciência, espiritualidade e o poder da mente, escreva nos comentários: eu vejo além. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão despertando para essa compreensão. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja buscando respostas mais profundas sobre consciência e manifestação da realidade, porque às vezes uma única ideia pode iniciar uma transformação inteira. Assista novamente aos vídeos anteriores desta minissérie. O card com a trilogia completa aparecerá ao final deste vídeo e cada capítulo revela detalhes que só se tornam totalmente claros quando vistos em sequência. E se você ainda não assistiu às minisséries sobre Neville Goddard e Abdallah aqui no canal, volte e veja, porque elas formam a base invisível que torna esta revelação ainda mais poderosa. Inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, pois o próximo ciclo irá além da história e entrará diretamente na aplicação prática desses princípios na mente humana. E esse foi o último capítulo da trilogia, O Mistério de Winifred Flood, a aluna esquecida do grande místico, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.